O livro de Jó. Capítulo 21. Jó admite que os iníquos às vezes prosperam nesta vida. Em seguida, ele testifica que o julgamento deles será depois desta vida, no dia da ira e da destruição. Porém Jó respondeu e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura, eu me queixo a algum homem? Porém, ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se fortalecem em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, a sua vaca dá cria e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som da flauta. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, ele sobrevém à sua destruição, e Deus na sua ira lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que o redemoinho arrebata. Deus guarda a sua violência para seus filhos, ele dá o pago para que o sinta. Seus olhos verão a sua ruína, e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria conhecimento, a ele que julga os excelsos. Este morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutano, e outro morre ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo comido do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos,
e os maus intentos com quem justamente me fazeis violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe? E onde está a tenda das moradas dos ímpios? Porventura, não o perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais, que o mal é preservado para o dia da destruição, e são levados no dia do furor. Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que fez? Finalmente é levado às sepulturas e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e atrai a si todo homem, e diante de si ouve inúmeros. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta falsidade. Capítulo 22. Elifaz acusa Jó de vários pecados e o exorta a arrepender-se. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua maldade e infinitas as tuas iniquidades? Porque penhoraste teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despiste as roupas? Não deste de beber água ao cansado, e ao faminto retiveste o pão? Mas para o homem forte era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e a força dos órfãos foi esmagada. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou as trevas que não vês, e a abundância de água que te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha, pois, para o cume das estrelas, quão elevadas estão, e dizes que sabe Deus disso. Porventura, julgará por entre a escuridão. As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito dos céus. Porventura, vai seguir a vereda antiga, que pisaram os homens iníquos. Estes foram arrebatados antes do seu tempo, sobre cujo fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso lhes fez? Sendo ele o que enchera de bens as suas casas, mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles. Porquanto o nosso adversário não foi destruído, mas o fogo consumiu o que restou deles. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro, e a tua prata preciosa. Por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Deveras orarás a Ele, e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu alguma coisa, ser-te-á estabelecida, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando eles se abaterem, então tu dirás: haverá enaltecimento, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente,
porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Capítulo 23. Jó busca o Senhor e afirma a sua própria retidão. Ele diz: pondo-me à prova, ó Senhor, sairei como ouro. Porém Jó respondeu e disse: ainda hoje a minha queixa é uma revolta, a minha mão pesa sobre meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes ele atentaria em mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se volto para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se ele se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho. Pondo-me ele à prova, sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas se ele decidiu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele. Quando o considero, tenho medo dele, porque Deus fez desfalecer o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobriu com a escuridão o meu rosto. Capítulo 24. Os assassinos, os adúlteros, os opressores dos pobres e as pessoas iníquas em geral, muitas vezes ficam por um breve tempo sem punição. Visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem deles. Eis que, como jumentos montanheses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo ceifam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Das chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e penhoram o que há sobre o pobre. Fazem com que os nus andem sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Entre os seus muros espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus não lhe imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia se assinalaram, não conhecem a luz.
porque amanhã para todos eles é como a sombra de morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a face das águas, maldita é a sua parte sobre a terra, não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como árvore. Aflige a estéril que não dá à luz, e a viúva não faz bem, até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se enaltecem e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Capítulo 25. Bildade lamenta o estado decaído do homem e o classifica como um verme. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura, tem número as suas tropas, e sobre quem não surge a sua luz. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Capítulo 26. Jó repreende a falta de empatia de Bildade. Jó ressalta o poder, a grandiosidade e a força do Senhor. Porém Jó respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? A quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Assinalou limite sobre a superfície das águas ao redor delas, até que se acabem a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua repreensão. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente fugidia. Eis que isso são só as bordas dos seus caminhos, e quão pouco é o que ouvimos dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Capítulo 27. Jó afirma a sua retidão. Quando os iníquos são sepultados na morte, o terror se apodera deles. E prosseguiu Jó em proferir o seu discurso e disse: vive Deus que tirou o meu direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire,
Nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me repreenderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação, ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus todo o tempo? Ensinar-vos-eis acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já ouvistes, porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade. Esta, pois, é a porção do homem ímpio para com Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos não se fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e preparar roupas como lodo, ele as preparará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. E edificará a sua casa como atrás, e como guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abrem e nada será. Pavores se apoderam dele como águas, de noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará e ir-se-á, e como a tempestade o arrebatará do seu lugar. E Deus lançará isso sobre ele, e não lhe poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o tirará com assobios. Capítulo 28. A riqueza procede da terra, a sabedoria não pode ser comprada. O temor do Senhor é sabedoria, e o apartar-se do mal, inteligência. Na verdade, há veio de onde se tira a prata, e para o ouro o lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, a pedra da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro junto ao que habita ali, de maneira que não se possa passar a pé. Então se esgota, e as águas se vão para longe do homem. Da terra procede o pão, e por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e os olhos da gralha não viram. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Estende a sua mão contra o rochedo, e transtorna os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não sabe o seu valor, e não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral, nem de pérolas.
porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte, dizem. Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus, dando peso ao vento e tomando a medida das águas, prescrevendo lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, a preparou e também a esquadrinhou. Porém disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, a inteligência. Capítulo 29. Jó relembra sua antiga prosperidade e grandeza. Ele era abençoado por causa de sua retidão, de sua caridade e de suas boas obras. E prosseguiu Jó em proferir o seu discurso e disse: ó, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía à porta pela cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz do chefe se calava e a sua língua se pegava ao seu palato. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que chamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de roupa, como manto e diadema era o meu juízo. Eu fui o olho do cego, como também os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava o queixo do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Depois das minhas palavras não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como para a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo 30. Os filhos de homens vis e iníquos riem-se de Jó. Em seu estado de aflição ele clama ao Senhor.
Jó diz que chorou pelos que estavam aflitos. Porém agora se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, cujo vigor já se tinha esgotado. De míngua e fome andavam debilitados, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens foram expulsos, e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales, e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Porém agora sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou o meu cordão e me oprimiu pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, não têm ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e as dores que me roem não descansam. Pela grandeza da força das dores, se desfigurou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste a ser cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e dissolves-me na tempestade. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa determinada a todos os viventes. Porém, não estenderá a mão quem está no montão de ruínas, ou clamará por socorro na sua desventura. Porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado. Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas ferveram e não se aquietam. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, porém não do sol, e levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se trocou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram.